Whoa, good evening. Boa noite. They told me this was the wild service. Eles me contaram que esse é o culto selvagem do And dia. it seems true already. E se precisar, a gente vai noite adentro. I could tell when he said 16,000 salvations. E eu sei que o Teófilo, ele acabou de falar 16 mil Some of salvações. you were wanting to like kind of stand and like give God even a little more glory. E eu sinto que a gente deve dar um pouco mais de glória a Deus por causa Can disso. we give a crazy Então a shout gente for vai dar um 16,000 brado de glória a Deus salvations? por 16 mil salvações. Yes! Whoa, we just honor your presence here tonight, Holy Nós honramos Spirit. a sua presença nessa noite, Espírito Santo. We honor your presence here tonight, Nós Holy honramos Spirit. a sua presença aqui nesse lugar, Come and Espírito sweep Santo. through this building Vem e tonight. varra esse prédio nessa noite. Come and release greater faith Vem than e we've ever libera had in uma our fé lives. ainda maior nos nossos corações. Come and grip us for the nations, God. Senhor, nos toma para as nações essa noite. Come and grip us for harvest Toma like os we've never nossos been corações gripped. para a maior colheita da história. God, let every mountain be turned to a molehill. Senhor, que os montes sejam tornados em Let every planícies. circumstance be Que removed, cada God. circunstância difícil seja removida. Let the harvest be reaped like never Senhor, que a before in colheita history. seja feita como nunca antes da história. Holy Spirit would say this is just the beginning. Espírito Santo, nós dizemos que esse é apenas o começo. This is just the beginning. Esse é apenas o começo. Brazil has an inheritance in every single nation on earth. O Brasil tem uma herança em todas as nações do mundo. Every single nation on earth Cada will be nação na touched terra, by the spiritual awakening in Brazil. ela será tocada por causa do despertar espiritual no Brasil. That you were created for such a time as Você this. foi criado para um tempo como esse, To carry revival and the presence of God para into carregar every o nation on earth. avivamento e a presença de Deus para todas as nações da terra. And to carry reformation and disciple-making movements into every E nation on carregar a earth. reforma e o movimento de discipulado para todas as nações da terra. Eternity will show A eternidade mostrará that Brazil touched every que nation o on earth. Brasil tocou todas as nações da terra. Eternity will A show eternidade mostrará that Brazil was a catalyst to the greatest harvest in human que o history. Brasil foi catalítico para todas as nações serem alcançadas ao redor da terra. Eternity will show A eternidade mostrará Brazil had a key role to play in the completing of the Great que o Commission. Brasil teve um papel chave para a execução da grande comissão. Eternity will show A eternidade mostrará that many unreached people groups will come to the revelation of Jesus because of que Brazil. muitos grupos não alcançados virão à revelação de Jesus por causa do Brasil. Now is the time. Agora é a hora. Now is the time. Agora é a hora. No more delay. Não mais demoras. No more Sem delay. mais atrasos. Now is the time. Agora é a hora. The Lord is breaking everything that would hinder, removing it. O Senhor, tudo aquilo que nos impedia, remova. Let the sounds of Brazil travel to the Que os nations. sons do Brasil viajem às nações. Worship songs translated and As sung by canções nation de after adoração nation sejam after nation. traduzidas de nação para nação e para nação. Miracles, signs and wonders like never Milagres, before. sinais e maravilhas como nunca antes operados. A wave of missionaries who do business to the nations Uma of the earth. onda de missionários empresários no A mundo dos wave negócios. of church planters to the Uma nations of onda the de earth. plantadores de igrejas ao redor A do wave mundo. of musicians and songwriters to the Uma nations onda of de the earth. músicos e compositores ao redor da terra. We declare tonight Nós declaramos nessa noite Brazil is holding keys for a European awakening. que o Brasil tem chaves para o despertamento na Europa. We declare it tonight. Nós declaramos nessa noite Brazil is holding keys to Europe's o breakthrough. Brasil retém
chaves para o romper da Europa. Portugal and Italy, Portugal, Itália, Germany and Spain. Alemanha, Espanha. Awakened, awakened, Despertos, awakened. despertos. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. I feel the Lord would say this tonight. Eu sinto que o Senhor está falando nessa noite. Brazil has experienced a spiritual awakening, O Brasil está experimentando um despertar espiritual. probably more than any nation in the world right Provavelmente mais do que qualquer outra nação na terra nesse now. momento. This is real. E isso é real. And Brazil is now turning a corner E Brasil agora está virando uma esquina into reformation, transformation, em direção à reforma, em direção à transformação, deep discipleship. um discipulado profundo. And that sometimes E existe, em alguns momentos, our mentality would be a nossa mentalidade ela seria that we need to see the fullness of the reformation que nós precisamos ver a plenitude da or the reforma, fullness of the discipling a plenitude do discipulado, before we would be ready to start exporting and sending. antes de nós podermos exportar e enviar. But the Lord would say He works differently. Mas o Senhor ele diz que funciona That your diferente. discipleship and your reformation will occur as you send. O seu discipulado e a sua reforma ela vai acontecer enquanto Your vocês sending is são your enviados. O seu envio ele traz Your reforma. sending is your O reformation. seu envio traz discipulado e Your reforma. sending is your transformation. O seu envio é a transformação. Jesus didn't wait for the disciples' perfection to send them. Jesus ele abriu um caminho para que a perfeição dos seus discípulos ela acontecesse e eles fossem He enviados. sent them Eles primeiro os enviou. and they were perfected along the E aí way. eles ao longo do caminho foram aperfeiçoados. They were reformed in their sending. Eles foram reformados durante o seu envio. And I feel like the Lord would say, now is the hour of sending for Brazil. E eu sinto que o Senhor está dizendo que esta é a hora do envio para o Don't Brasil. wait. Não Don't espere, wait. não Don't- espere. Don't hesitate. Não hesite, Don't delay. não atrase, Don't wait for perfection. não espere pela perfeição. Don't wait for a new government. Não espere por um novo governo. Don't wait for a better economy. Não espere por uma economia melhor. Don't wait till you have it all figured Não out. espere até que você tenha tudo resolvido na sua In cabeça. your sending, No seu envio, the nation will be touched. a nação será tocada. In your sending, No seu envio, the nation will be a transformed. nação será transformada. In your sending, No seu envio, the nation will be discipled. a nação será discipulada. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Just Jesus. begin to thank Him. Comece a agradecer a Jesus agora. Just begin to thank Him. Simplesmente Just agradeça a begin to Ele. receive that deposit of faith in your heart Comece a right now. receber esse depósito de fé no seu coração agora. Receive that deposit of faith in your heart right now. Just begin to thank Him. Receba esse depósito de fé no seu coração Some agora of you are enquanto você getting agradece. assignments right now. Pessoas aqui estão recebendo Some agora of you are getting comissionamentos. commission right now. Pessoas estão sendo comissionadas agora. Right now, some of you are getting grip for the Muslim world. Pessoas agora estão sendo tomadas de amor pelo mundo muçulmano. Right now, some of you are getting your marching orders to Europe. Agora você está recebendo as suas ordens para marchar em direção à Right Europa. now, some of you are getting tears for the United States. Alguns aqui estão recebendo agora um clamor pelos Estados Unidos. Right now, some of you are getting gripped for Africa. Agora pessoas estão recebendo um coração para a África. Just receive right now the deposit of faith. Receba então esse depósito de fé.
And right now, some of you are getting gripped for the lost like never before. Alguns de vocês agora estão sendo tomados de amor pelo perdido como nunca antes. It says in the word that Jesus came to seek and save the lost. A palavra diz que Jesus ele veio para buscar e salvar o perdido. It says in the word A palavra diz that he so loved the world that he sent his son. que ele amou o mundo de tal maneira que ele envia o seu filho. He thrust his son to the earth Ele confia o seu filho para o mundo to win the lost. para ganhar o It says in the perdido. word E na palavra é dito that he came to proclaim the good news to the que ele poor, vem para proclamar as boas novas para o pobre, bind up the brokenhearted, para tomar aquele de coração quebrantado, to proclaim the freedom to the captives, proclamar a liberdade para o cativo and to loose the prisoners in e darkness. para libertar aqueles presos nas This trevas. is the ministry of Jesus. Esse é o ministério de Jesus. And the ministry of Jesus is about to be exalted in Brazil like E o never before. ministério de Jesus está prestes a ser exaltado no Brasil como nunca antes na história. Not the ministry of religion. Não o ministério da religião, Not the ministry of church. não o ministério da The igreja, ministry of Jesus. mas o ministério de Jesus. The ministry of Jesus. O ministério de Jesus. The ministry of Jesus De is going to be Jesus. exalted. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Lord, grip us for our neighbors. Senhor, toma os nossos corações de amor pelos nossos vizinhos, Grip us for our co-workers. para os nossos companheiros de trabalho. Grip us for the orphan crisis. Toma o nosso coração para a crise da orfandade, Grip us for the favelas. para as favelas. Lord, grip us for the nation Senhor, nos toma para essa nação like never before. como nunca antes, Deus. Let faith rise right now. Senhor, que a Jesus. fé ela Let cresça faith em nós rise agora. right now, Jesus. Que a nossa fé cresça There is agora. nothing impossible for the gospel. Nada é impossível para o Evangelho. There is no nation too hard. Nenhuma nação é dura demais. There is no place too difficult. Nenhum lugar é difícil There is demais. no heart too hard. Nenhuma dificuldade é difícil demais. Thank you, God. Obrigado, Deus. Thank you, God. Obrigado, Deus. We're in a moment tonight. We're really in a moment. Nós estamos agora num momento nessa Grab noite. your seats for a moment. We're going to stay in this flow. Você pode se assentar agora, a gente vai continuar nesse fluir. I'm so moved by what God's doing in Brazil Eu me right sinto now. tão movido por o que Deus está fazendo nessa nação agora. Wanted to do this. I felt it was so important tonight. E o que a gente está fazendo isso agora, eu sinto que é tão importante nessa I wanted noite. to honor Pastor Sarah E eu tonight. gostaria de nessa noite honrar a pastora Thought Sara of this faithful woman por causa dessa mulher de tão grande fé, who has faithfully laid her life down. que ela de maneira tão fiel prostrou a sua vida. Think of out of her faithfulness, E ela, a partir dessa fidelidade, the Lord raised up an apostolic builder o Senhor ele criou um construtor apostólico named Teo. chamado Teófilo. And the Lord raised up a prophetic artist E o Senhor levantou também uma artista profética named Zoe chamada Zoe, out of one woman's a faithfulness, partir da fidelidade de uma out of mulher, one woman's pioneering grit. de uma mulher com uma característica de pioneirismo. We're here tonight E nós estamos aqui because nessa of this noite woman's por faithfulness. causa da fidelidade And desta I just mulher. felt we were to honor E Pastor eu Sarah sinto que nós tonight. devemos honrá-la nessa noite. She has contended and fought and prayed for the breakthrough season that we're Ela heading lutou, into. batalhou e orou por romper nessa nação por toda a sua vida. She has labored for the day that we're coming into. Ela deu luz a movimento que vem para tomar uma nação. And I watched her all 3 services now. E eu já tenho visto ela agora até o quarto, por 3 cultos completos. After 38 years of raising her children, E depois de mais de 30 anos, 38 anos criando seus filhos. I watched in 3 services.
E eu observei hoje até agora 3 She cultos is the completos. first to respond. Ela é a primeira a responder She is the sempre. hungriest heart in the Ela room. tem o coração mais faminto nesse lugar. She is going after God like never before. Ela está indo atrás de Deus como nunca antes. And I just want to say over Pastor Sarah, E eu quero somente declarar sobre a it's just the pastora beginning for Sara you too. que este é apenas o It's just começo the para a beginning. senhora também. Your most fruitful years are Os ahead of you. seus anos mais frutíferos estão And prestes you a will vir. see with your eyes all of the promises A of God. senhora verá com seus próprios olhos as promessas de Deus sendo Every completas. promise you have heard in the secret place, Cada promessa que a senhora ouviu no lugar secreto, you will see fulfilled with your a eyes. senhora verá completos por seus So próprios olhos. we honor and bless you Então tonight. nós a honramos e a abençoamos nessa noite. Amen. You can grab Amém. your seats again. Você pode se assentar de novo. So significant. I want to thank Teo. You know, he joined the Send executive team. E é algo tão significativo o fato do Teófilo ter se juntado a nós nesse movimento do Descend. It has changed everything. E isso mudou tudo. Brazil's involvement O envolvimento do Brasil in a global sending movement num movimento global de envio is changing everything. está mudando tudo. The Lord has knit us together. O Senhor nos uniu juntos. Over 40 years ago, 40 anos atrás, mais ou menos, Pastor Sarah stood in a service a pastora Sara estava num culto in America lá nos Estados Unidos. with a woman named Catherine Coleman. Num culto que era liderado por uma mulher chamada Catherine It Kuhlman. was here that she was filled with the Holy Spirit. Esse foi o momento onde ela foi cheia do Espírito Forever Santo. changed the trajectory of her life. E esse episódio mudou a trajetória da vida dela para sempre. In that same meeting E nessa mesma reunião, was another woman existia uma outra mulher singing in the choir cantando no coral, whose life was forever changed in that same meeting. cuja vida também foi para sempre transformada naquela reunião. And that woman was my mother. E aquela mulher era a minha mãe. And in the same meeting, E na mesma reunião, Teo and I, born the same year, eu e o Teófilo, nós nascemos no mesmo ano. our mothers were touched by the Spirit of As God. nossas mães também foram tocadas pelo Espírito de Deus na mesma reunião. And now over 40 years later, E agora, quase 40 anos depois, the sons are linking arms os filhos estão dando os braços to contend for a fulfillment of para what the mothers batalhar heard that por night. cumprimento de algo que as suas mães ouviram naquela noite. To believe that we're heading into the greatest harvest in Pra human history. crendo que nós estaríamos indo em direção à maior colheita da história. So Teo and I have covenanted together. Então eu e o Teófilo, nós temos uma aliança We're juntos awakening all across Brazil, para despertar por todo o Brasil, all across the United por States, todos os Estados and Unidos all across the earth. e por toda a terra. And I'm coming to you tonight E eu estou vindo a vocês nessa noite to say, Brazil, para dizer: Brasil, Mount Zion, Monte Sião, we're making covenant tonight nós estamos fazendo uma aliança nessa for the noite greatest sending movement in human para o history. maior movimento de envio da história da humanidade. And you are a key catalyst E to it. você é catalista chave para isso. Just as 40 years ago, Pastor Sarah 40 anos atrás, a pastora Sara, became a catalyst to a move of God in Brazil. ela se tornou uma catalisadora para o que Deus faria no Brasil. Brazil, E Brasil, you are a catalyst to the greatest harvest in human você history. é catalisador para a maior colheita de almas da história agora. As the video shared, Como o vídeo ele 7 compartilhou. years ago, 7 anos atrás, we went into Lou Engel's living room nós estávamos na sala de estar do Lou Engle with a prophecy com uma profecia that the call que o The Call, was going to become the send. ele se tornaria o Descend. And that almost 2 decades of prayer and fasting filling stadiums E após quase 2 décadas de ajuntamentos de oração e jejum, would lead to signs, wonders, and miracles. ele lideraria então para sinais, maravilhas e milagres. Gospel proclamation A like we've never seen. proclamação do evangelho como nunca antes nós vimos. And a sending movement to every nation on earth. E um movimento de envio para todas as nações da terra. 7 years we have fought for that E word. por 7 anos nós batalhamos por essa palavra. For 7 years we have asked, Lord, is now the time? E por 7 anos nós perguntamos: Senhor, esta é a hora? February of this year, Em fevereiro deste ano, we felt to pull together nós sentimos de nos juntar mais uma Todd vez. White, Eu, o Todd White, myself, Brian, o Brian, Lou o Engle, Lou Engle, C-Fan,
With Reinhard Bonnke's ministry. CFAN, que é o ministério do Reinhard Bonnke, To ask the question, para fazer uma pergunta. is now the time Será que esta é a hora that we've been believing for? que nós temos crido pelos últimos 7 The anos? hour of harvest, A hora da colheita, the hour of a Jesus movement, a hora do movimento de and Jesus the hour of a global sending e movement. a hora de um movimento global de envio. 2 days before we gathered, E 2 dias antes de nós nos ajuntarmos, Billy Graham passed away. o Billy Graham, ele faleceu. And the Lord spoke to us, it was a sign. E o Senhor nos disse que este era um sinal. For 7 years, we'd been believing that when Billy Graham passed away, Por 7 anos nós cremos que quando Billy Graham ele falecesse, that a double portion of what he carried então uma porção dobrada do que ele carregava, would fall, ela repousaria e cairia, not on a few, não sobre poucos, not on stages, não sobre palcos, not on microphones, não sobre microfones, not on 1 or 2 men, não sobre 1 ou 2 homens, but a whole generation, mas sobre toda uma an geração, entire generation uma geração inteira. would carry the same zeal as Billy Ela Graham. carregaria o mesmo zelo que Billy Graham carregou. From that day, February this year, E naquele dia do mês de fevereiro desse ano, we covenanted together and said we will lay our lives down for nós this. fizemos uma aliança juntos e nós nos comprometemos a dar as nossas vidas por essa For the causa. next month, we began to push forward, E no mês seguinte nós começamos a avançar. and all we felt was warfare and walls. E tudo que a gente sentiu naquele mês foram batalhas, lutas e dificuldades. In late March, I came to Brazil, E no final de março eu vim para o Brasil and I sat with Teo. e eu sentei com o Teófilo. I said, bro, if we feel like we have the word of the Lord, E eu falei, eu sinto que a gente tem uma palavra de Deus, but we're struggling. mas a gente está I'm batalhando. struggling with doubt. A gente está batalhando com The whole dúvida. collaboration is struggling. Toda essa liderança que a gente juntou, ela está lutando, ela We está don't know tendo what to do. dificuldades. A gente não sabe o que fazer. Teo did what a covenant brother does. E o Teófilo, ele fez o que um irmão que tem aliança com outro faz. He looked me in the eyes. Ele olhou para mim nos olhos Said, this is God, e ele falou, isso é de and Deus. we're doing it with you. E a gente vai fazer isso com você. And I'm doing it with E you. eu vou fazer isso com você. And Brazil's going to do E o it with you. Brasil vai fazer isso com And vocês. we are rising up in this hour. Nós estamos nos levantando nessa hora. From that day forward, E daquele dia em diante, the day that Brazil joined the collaboration, o dia que o Brasil se juntou a essa colaboração, the day that Teo threw in his heart, o dia que o Teófilo colocou o seu coração como the compromisso, wind of the Lord has begun to blow on this. o sopro de Deus começou a soprar And sobre leaders esse across movimento. the nation now and across the nations, E líderes ao redor dessa nação e outras they're nações, saying we're coming, eles começaram a dizer, nós vamos nos juntar, we're in, nós estamos dentro, not just for a stadium, não só para um ajuntamento de estádio, not just for an event, não só para um evento, but for a sending movement that would touch the nations of mas the para um earth. movimento de envio que vai tocar as nações da terra. Brazil, E o Brasil you are the key catalyst to this movement. é um catalisador chave para esse movimento. We are already dreaming Nós já estamos sonhando about the Send Sao Paulo, sobre o Descend São Paulo, that out of the heart of this city, na cidade mais difícil. thousands and thousands Milhares e milhares, would be mobilized eles serão mobilizados to reach every high school in para Brazil, alcançar cada colégio de ensino to reach médio no every Brasil, university in Brazil. cada universidade no Brasil. Why not? Por que não? Why not now? Por que não Why agora? wouldn't this be the time? Quando seria a hora Why would we correta? give our high schools and universities to the devil? Por que a gente daria o ensino médio e as universidades para o Why diabo? would we leave them for people to lose their faith? Por que a gente daria a eles para as pessoas perderem a sua No, fé? that the church would adopt every high school, Não, mas se a igreja adotasse cada colégio, every university, cada universidade, every neighborhood, cada bairro e vizinhança, 60 million believers in Brazil, 60 milhões de evangélicos no Brasil, what would happen? o que aconteceria All 60 million se todos esses 60 milhões simply led one person to Jesus só levasse uma pessoa para Jesus in 1 year? em um ano? 60 million new believers in 60 Brazil. milhões novos crentes no Brasil aconteceria. And fourth, every nation. And the fourth outcome, every nation. E High schools, universities, neighborhoods, and nations. nesses 4 sonhos que são os colégios, o ensino médio, as universidades, os bairros e as nações da terra. Right now, Agora, in the whole world,
ao redor do mundo todo. There are 400,000 missionaries Existem 400 mil missionários. from any nation in the De world. todas as Nações Unidas, 400 mil missionários no campo. Brazil, Brasil, if 1% se 1% of the Brazilian church da igreja brasileira, would give their lives ela desce as suas in a vidas new paradigm of missions, para novo paradigma de missões, businessmen, empresários, educators, educadores, doctors, médicos, lawyers, advogados, church planters, plantadores de igreja, musicians, músicos, evangelists, evangelistas. if 1% Se 1% dos of the evangélicos Brazilian church, da igreja brasileira, 600,000 new missionaries, 600 mil novos and missionários. Brazil alone would over double the entire global missions force. E o Brasil sozinho mais do que dobraria todo o movimento missionário do mundo inteiro. Tonight, Hoje à noite, 2.5 billion people will go to bed never having 2 heard the gospel. bilhões e meio de pessoas vão para a cama à noite dormir sem nunca ter ouvido o evangelho. 2.5 billion people. 2 bilhões e meio de pessoas No church, sem igreja, no Bible, sem Bíblia, no believers. sem crentes. Brazil, Brasil, you can change this. você pode mudar isso. You can change this. Você pode mudar isso. I want to say to you tonight, and Brian's going to come share with us. Eu quero dizer algo para vocês e o Brian também vem para compartilhar Going to daqui lead a us pouco. into more prayer. E ele vai nos levar para mais um período de oração. But I believe with all the joy and all the faith in my heart Mas eu creio com toda alegria e fé no meu coração that God is raising you up in this hour que Deus está os levantando nesta hora as a leading servant como um servo líder, with a towel and a basin com uma toalha e uma bacia to serve the nations of the earth. para servir as nações da terra. I believe eternity will show E eu creio que a eternidade revelará the Brazilian missionaries que os missionários filled brasileiros, with the fire of God cheios do fogo de Deus, touch every nation on que earth. irá alcançar todas as nações da terra. I believe that Brazil Eu creio que o Brasil, is key ele é to the chave fulfillment of the Great para o Commission. cumprimento da grande comissão. And it will not only touch all of Brazil, E não só tocará todo o but Brasil, all of South America, mas toda a América do but all Sul of the nations of the e earth. todas as He nações has da not terra. just spiritually awakened us Porque não é só um despertamento for our espiritual own para comfort, nós, for para our o own nosso comfort, próprio for our own conforto, prosperity, para a nossa própria for our own safe prosperidade, living. para a nossa vida. It's time to take the greatest risks of your life. Essa é a hora de você tomar os maiores riscos da sua This vida. is the hour for the Brazilian church Essa to é a arise. hora da igreja brasileira se levantar. Do you guys welcome Brian to come and share? E eu quero chamar o Brian para vir compartilhar. Fire. Incredible, Andy. That is so, I'm riveted. Eu estou completamente tocado. It's exploding. Here's the piece that I'm Brian Brent. I want to add to this as we close. Meu nome é Brian Brandt e eu quero adicionar algo. When we were with Lou in his living room that day and we were bringing that word, Quando nós estávamos com o Lu naquela sala naquele dia e recebemos essa palavra, that the call was transitioning and it was going to become the send, signs, miracles, and wonders, and stadiums would be filled across the world. que o The Call estava transicionando para o The Send, então um movimento de sinais, maravilhas e milagres, ele varreria as nações da terra em ajuntamentos de estádios. We were dreaming, we said, Billy Graham's mantle is going to come down. The season of his passing is when this begins. E nós estávamos sonhando com o fato de que um dia, com o falecimento do Billy Graham, o seu manto, ele repousaria sobre uma geração com uma unção dobrada. And then the phone rang and a key prophet in the nation called and said, whatever you're doing, it's of God right now, because Billy Graham's mantle is about to fall on this nation. Naquele momento, a gente estava reunido e o telefone tocou e um profeta muito chave na nossa nação, ele declarou sobre nós que o manto do Billy Graham estava prestes a repousar na nossa nação e o que estava acontecendo naquele momento era algo de Deus. And signs, miracles, and wonders are coming. Sinais, to mark milagres e this. maravilhas estavam vindo para nos marcar. Why we're here in Brazil is for many reasons. E o motivo do porquê estamos aqui no Brasil são vários. But we believe that Brazil has seen Jesus Christ as the miracle worker, Mas- as the sign giver. Has he not
demonstrated in this nation supernatural things. Nós cremos que Jesus, aquele que demonstra milagres e maravilhas, ele ainda está prestes a revelar Isn't that true? mais ainda do seu poder sobre essa nação. Você concorda comigo? Have you not seen Jesus do things that you just cannot believe? Revival is normal to you. Você já viu coisas que Jesus operou nessa nação e você consegue entender que o avivamento é algo que está se tornando normal para você? And so we're at this point where we need the catalytic engine of Jesus, the miracle worker, to break that neck of religion that is holding back the revival across the nation. Mas nós estamos vivendo num momento nessa nação que nós precisamos da intervenção do poder de Jesus sobre a nossa nação para quebrar todo um modelo religioso que foi criado. Some time ago, it was about 10 years ago, I was working in the Northwest in America. Mais ou menos 10 anos atrás eu estava trabalhando no Noroeste nos Estados Unidos. And I was pastoring a church, and it was much like this church. We were in all the high schools and colleges and working in the prisons. Eu pastoreava uma igreja na época e era uma igreja muito semelhante a essa. A nossa igreja era envolvida na comunidade. A gente estava alcançando os colégios, as penitenciárias. We had ministries to the poor. A gente ministrava para os pobres. And I felt like everything was so exciting. God was moving. E eu sentia tudo de uma maneira tão empolgante, no embalo, Deus abençoando. But I got a phone call from Lauren Cunningham, the founder of YWAM. E um dia eu recebi uma ligação de Lauren Cunningham, o fundador da Jocum. He said, you should go to this Reinhard Bonnke gathering. There's 50 evangelists. And I looked it up, and he wrote a letter, and I was able to go. E ele falou para mim, olha, vai existir uma reunião de 50 evangelistas que vão se encontrar com Reinhard Bonnke, e eu acho que você deve participar dessa reunião. E ele me escreveu uma carta de recomendação e eu fui. How many of you have ever been invited to something or got into something and you didn't really belong Quem fully? aqui já foi convidado para algum evento e você foi lá e participou e você sentia que você não era parte daquilo, você não deveria ser parte daquilo? When I walked in that room, I saw all these different evangelists sitting Quando in all eu these entrei chairs. naquela sala, eu reconheci um monte daqueles evangelistas sentados nas cadeiras. I took my place in the front, and I just was like, I'm just going to sit here. E eu arrumei um lugar ali na frente, sentei e falei, eu vou só ficar aqui quietinho. And Reinhard preached for 1 hour straight on the gospel. E o Reinhard, ele pregou por 1 hora sobre o evangelho. I mean, it was pure fire, like he was preaching to a stadium. Foi fogo puro, como se ele estivesse pregando para um estádio. It was like my hair was getting burned off my head. Era como se o meu cabelo estivesse queimando na minha cabeça. I just couldn't believe the moment I was in. Eu não conseguia acreditar naquele momento que eu estava vivendo. He closes in prayer. E ele encerra a pregação dele com uma oração. He starts giving all these different ones hugs. E aí ele and começa, high ele fives. desce, começa a abraçar cada um daqueles evangelistas, dá high five para os caras. He knew many of them by name. Ele conhecia vários deles pelo nome. He was smiling, he was cheerful. Ele estava sorrindo, super feliz. Then he saw me. E aí ele me viu. And he comes walking over and grabs my arms in a serious look. E ele anda em minha direção, ele agarra os meus braços, ele tem um olhar sério para mim. He said, when was the last time you did something preposterous? E ele me pergunta, quando foi a última vez que você fez algo ousado? I was stunned, I was silenced. E naquele momento eu fiquei travado, eu fiquei em silêncio. He looked in my eyes again, he said, do you have a salary from a church? Ele olhou nos meus olhos e ele me perguntou, você tem um salário fixo de uma igreja? He said, get rid of your salary and do what you're doing all over the nation. E ele falou para mim, abre mão do seu salário e começa a fazer o que você está fazendo ao redor da nação. I walked out to the parking lot, I was in tears, I just couldn't believe it. Eu I was saí so daquela convicted. reunião, eu estava chorando, eu fui para o estacionamento, eu tinha o meu coração tão convicto daquilo que tinha acontecido. I was thinking, what preposterous thing could I do? E aí eu fiquei pensando, que coisa ousada eu poderia fazer. And so from that point, I left what we were doing in the Northwest, and I went to YWAM. E naquele momento eu peguei tudo que eu abri mão de tudo que a gente estava fazendo no Noroeste dos Estados Unidos, peguei minha família e fomos para Jocum, no Havaí. And that's where Andy and I became friends. E foi nesse período que eu e o Andy nos tornamos amigos. And the call of God came down suddenly, and we moved to America again, and we've been on college campuses now, all across America as the E o circuit chamado riders. de Deus veio de uma maneira tão soberana que a gente voltou de volta para os Estados Unidos e começamos um movimento de universidades lá nos Estados Unidos. And now, days after Billy Graham's death, E agora, dias depois da morte do Billy Graham, I found myself going back to that same building that eu Reinhard Bonnke was in. me encontro de novo voltando para aquele mesmo prédio onde eu me encontrei com o Reinhard
Reinhard Bonnke. But this time Lou Engle was in there. Mas dessa vez o Lou Engle estava naquele prédio. Todd White was in there. O Andy Todd was in there. White estava nesse prédio. O Andy estava naquele prédio. And we made a covenant E nós fizemos uma aliança. that we would take the gospel to every nation of Que the nós earth. levaríamos o evangelho para todas as nações da terra. But then right after that meeting, we faced tremendous challenges. E depois daquela reunião nós começamos a encarar tantos desafios. And it was Andy's arrival in Brazil when he met with Teo and the team. E foi quando na chegada do Andy no Brasil e quando ele se encontrou com o Teófilo e a equipe dele, That shook the American unbelief off. que isso chacoalhou toda a descrença americana dessa liderança. We believed again that Jesus could do the impossible again. Nós começamos a crer novamente que Jesus poderia operar o impossível novamente. We said, Teo, you've got to be with us. You've got to come. E a and gente run with disse us." para o Teófilo, a gente falou, você precisa se juntar a gente, você precisa vir conosco. And since that day, everything has started to take off in E momentum. desde aquele dia, a gente sentiu que esse movimento começou a decolar. How many of you in this room understand the moment we're in? Quem aqui consegue entender esse momento que nós estamos vivendo agora? There's such a catalytic call on this nation. God is knocking on our hearts. Existe um chamado catalítico sobre essa nação. Deus está batendo as portas do nosso coração. And Jesus in Matthew 9, Em Mateus 9, Jesus diz: He's doing signs, miracles, and wonders. Ele está operando sinais, maravilhas e milagres. He's healing the sick. Ele está curando o enfermo. And he prays this prayer. E aí ele ora a seguinte oração. He says, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ele diz, os campos estão prontos, mas os trabalhadores são poucos. He says, ask me, the Lord of the harvest, to send forth workers. Ele diz para mim, peça ao Senhor da colheita que Ele envie trabalhadores. When we began to study that, we realized the word send is the Greek word ekbalo. Quando nós começamos a estudar essa parte das Escrituras, nós entendemos que o original grego da palavra envio é a palavra ekbalo. It means to be violently thrust forth into the harvest field by the Holy Spirit. Ekbalo significa você ser enviado de maneira violenta em direção aos campos. I'd always thought when God was sending, it's kind of like He would give me instructions and I could just go. E eu sempre entendi que o envio de Deus seria aquele tipo de envio que Ele mandaria as instruções, depois Ele enviaria. How many of us know when the Holy Spirit gets a hold of you, He can violently throw you right into a harvest? Quem aqui consegue entender que quando o Espírito Santo ele toma posse de você, ele pode te enviar de maneira violenta em direção aos campos? And so here's my closing piece. Então a minha parte de encerramento aqui. We've been spending this whole last week in a training, and we've been focusing on Jesus, the miracle worker. É que nessa última semana nós temos focado em todo um treinamento em que nós estamos olhando para Jesus, aquele que opera milagres. When I think of global revival, I think of Brazil as the global revival Jesus carrier, the one with the miracles. Quando eu penso num avivamento global, eu penso no Brasil sendo aquela nação que carrega a glória de Jesus. It's time for the miracles of Jesus to break through the religion of the West. Essa é a hora do poder de Jesus sobre o Brasil quebrar toda a religião do Ocidente, do nosso planeta. To see the possibilities of who Jesus really is. A ver as possibilidades de quem Jesus realmente é. And so we've had these moments along the journey. Então, ao longo da nossa jornada, nós tivemos esses momentos. The first one, we were in Kansas City at IHOP. O primeiro, quando nós estávamos lá em Kansas City, no IHOP. And Lou was preaching on ekbalo. E o Lou estava pregando essa mensagem sobre o ekbalo. And we got to the end of the message, and Andy was there. E no final daquela mensagem do Lou, o Andy estava lá. And Lou said, take off your shoes. E o Lou falou, tirem os seus sapatos. And everybody took off their shoes. He said, if you want to go to the mission field, throw your shoes on the stage. E ele falou, todo mundo aqui tira o sapato, e se você quiser ser alguém enviado para o campo missionário, remete o seu sapato aqui para o palco. Now that's the only time we've ever done that because people were almost killed by those shoes. Aquela foi a única vez que a gente fez isso, porque naquela oportunidade as pessoas jogaram os seus sapatos de maneira tão violenta que quase matou a gente. The band was almost taken out. A banda foi quase tomada aqui por arremessos de sapato. But tonight what we want to do is we Mas- want to take off our shoes Hoje à noite o que nós queremos fazer é tirar os nossos sapatos, because it's time to go. porque esta é a hora It's de time nós for the irmos. send. É a hora do envio. Would you stand with me? Fica de pé comigo.
Would you take off your shoes and put them up in the air? Tira o seu sapato aonde você estiver e levanta ele. It's time for the send. Essa é a hora do envio. It's time for the miracle worker, Jesus. Essa é a hora de Jesus, aquele que opera milagres. It's time for the breakthrough. Essa é a hora do romper. Tonight, what we wanted to do, we just dreamed in our heart, if we could just bring our shoes and put them in a massive pile up here E o and put the sonho Brazilian flag over it. dos nossos corações aqui nessa noite, como uma nação, representando uma nação, nós venhamos aqui para frente, coloquemos os nossos sapatos aqui no altar e uma bandeira brasileira sobre esse sapato como algo representativo. And build an altar and say, this is the start of E- the Brazilian sending movement. Construindo um altar e declarando que esse é o início de um grande movimento de envio. Let's give God a shout. E nós vamos declarar. So as we do that tonight, we want to give a shout to the Lord. Então, enquanto nós Put your fazemos shoes up in the isso air. nessa noite, nós queremos dar aqui um grito de glórias ao Senhor. On the count of 3, we want to Então, give Jesus aonde everything. você estiver agora, levanta o seu sapato e nós vamos dar tudo para Jesus nessa noite. This is the hour. This is the time. Essa é a hora. 1, 2, 3. 2, 3. Yeah! Jesus! Jesus! Send us! Here am I! Send me! This is the hour of your power, Jesus! Send! Send us, Jesus! Send us, Jesus! Nos envia! Send us, Jesus! Thank you, Jesus! Yes! Come on! Antes de você trazer teu sapato, continue com ele no alto. A gente vai fazer essa pilha como um sinal profético e depois no final você pega aqui o teu sapato. Em nome de Jesus, ninguém vai sentir cheiro de nada agora. Eu declaro narinas tampadas agora. A gente vai repetir uma oração pela fé, amém? E essa oração vai ser uma declaração profética. E assim que a gente terminar, a gente vai explodir em adoração e você traz a teu sapato e põe aqui. A gente vai fazer uma pilha e vai ser um sinal profético, o nosso altar para a grande comissão. Repita comigo: Senhor Deus, bem forte, Senhor Espírito Santo, esse par de sapatos representa o meu sim para a grande comissão. Eu digo sim ao teu chamado, eu digo sim ao Evangelho. Senhor Deus, usa os meus pés, usa as minhas mãos, usa a minha voz, na esfera onde eu atuo, nos negócios, no governo, na educação, na academia, nas escolas, na universidade, nas nossas vizinhanças, nas nossas famílias. Pai, não só avivamento, mas também reforma. A partir do Brasil, envia missionários, Deus, para o mundo muçulmano, para o mundo hindu, para o mundo budista, para um lugar onde eles não escutaram Jesus. Que eu venha ser o porta-voz. Usa-me, Senhor, que do Brasil nós venhamos ver um mover, uma onda que vai varrer nações. Não mais a mentalidade que nós vamos só consumir, não mais uma mentalidade de um evangelho que gira em torno do meu umbigo, não só uma mentalidade que prega o evangelho só de prosperidade própria, um evangelho de conforto. Eu digo sim ao evangelho que é de risco, que é de milagres, é o evangelho do reino. Me usa hoje, esse sapato é o meu sim, em nome de Jesus, amém.